Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais um dia de estudos, a mais uma live. Eu vou me apresentar para vocês e depois eu vou explicar um pouquinho sobre o tema que a gente vai estudar hoje à tarde. Então, eu sou a Mônica, eu vou trabalhar com vocês Google Drive e Google Documentos, que são duas plataformas que acredito que muitos de vocês já utilizem, e é uma plataforma ou são ferramentas muito fáceis de a gente utilizar no nosso dia a dia e que tem uma vantagem muito grande na educação. Eu trabalho aqui no Senai na área da mecânica e na área da supervisão, e eu vou passar um pouquinho para vocês aí do meu conhecimento sobre sistemas. Qualquer dúvida, por favor, fiquem à vontade para abrir o microfone, para tirar suas dúvidas. Se vocês quiserem ir fazendo ao mesmo tempo, fiquem super à vontade. Se surgir alguma dúvida depois, podem anotar aqui durante essa semana, no decorrer dela, quando ocorreu tira dúvidas, a gente vai aí solucionar essas questões para vocês. Então, inicialmente, pessoal, elas são ferramentas e plataformas muito simples, que a gente consegue utilizar facilmente no nosso dia a dia, a gente consegue nos adaptar para a utilização dessas duas plataformas. São plataformas que foram surgindo com o tempo e hoje são muito usuais em todas as áreas, principalmente aí na área da educação, agora nesse momento o EAD online que a gente está tendo. Eu vou passar para vocês apresentações de forma simples, usuais, que vocês consigam utilizar, mesmo quem nunca utilizou, que consiga passar a utilizar a partir de hoje, sem muita dúvida, sem muito questionamento, e quando surgir alguma questão, vocês consigam também. Muitas vezes a gente consegue estudar sozinho e resolver sozinho as questões em relação ao Google Drive e Google Documentos. Então, eu vou tentar explicar de forma bem simples e bem usual. Qualquer dúvida, vocês podem interromper aí que a gente vai conversando sobre as dúvidas de vocês. Para iniciar, a gente necessita sempre, utilizando plataformas e ferramentas do Google, como é o Google Drive e Google Documentos, a gente precisa ter e-mail da Gmail. Então, lá no comecinho foi solicitado a vocês, né, que vocês realizassem quem não tinha um e-mail da Gmail. Por quê? Porque é uma plataforma do Google. Então, eu preciso ter esse e-mail cadastrado. Senão, a gente não consegue nem acessar essas ferramentas. Eu criei um e-mail esse final de semana para utilizar com vocês, não o meu corporativo, porque muitas coisas que a gente tem no corporativo, a gente não tem no nosso e-mail particular. Então, eu vou mostrar para vocês vão ver que o meu Drive está vazio, como se eu nunca tivesse utilizado, como um de vocês que vai começar a utilizar o Drive a partir de hoje. Eu vou compartilhar minha tela, e aí a gente começa os estudos da tarde de hoje. Pessoal, então, o primeiro passo para a gente conseguir acessar o Google Drive ou o Google Documentos é acessando a nossa internet. Então, aqui eu abri a página do Google e eu vou começar a partir daqui com vocês, como se vocês fossem acessar o Google Drive do início. Então, a primeira ferramenta que a gente vai ver é o Google Drive e depois o Google Documentos. Eu acredito que nas outras lives os professores até já comentaram um pouquinho com vocês sobre essa plataforma. Então, inicialmente, pessoal, a gente tem dois formatos de acessos básicos aí para a gente conseguir acessar o Google Drive. O primeiro, vocês vão abrir aí no celular ou no computador de vocês a internet e vai abrir a página do Google. E aí vocês têm a opção de acessar o Gmail de vocês ou a opção de ir direto para o Drive. Então, a primeira opção que eu vou acessar aqui com vocês
É indo direto pelo Drive, tá? Não acessando o e-mail. Depois eu saio e conecto novamente. Para quem nunca utilizou o Google Drive, pessoal, qual é a função dele, tá? A função do Google Drive é armazenar arquivos. Quem já ouviu falar em nuvem, por exemplo? Então, a função do Google Drive, ele é um serviço de armazenamento em nuvem. O que é um serviço de armazenamento em nuvem? Depois eu coloco a apresentar novamente. Um serviço de armazenamento em nuvem é mais ou menos quando vocês vão salvar um arquivo, aí eu tenho uma pastinha ali no meu computador. Eu fiz uma avaliação com os meus alunos, ou eles me entregaram um trabalho, ou me enviaram uma foto via WhatsApp, e eu vou salvar essa foto no meu computador. Então, lá no computador a gente tem uma pastinha, a gente vai lá e salva esse arquivo dentro da nossa pasta. O Google Drive, pessoal, ou o Drive, é praticamente a mesma coisa. Ele é um local de armazenamento de arquivos, mas ele não fica no nosso computador. A gente chama de nuvem porque ele é um armazenamento na internet. Então, é a mesma coisa que vocês salvarem um arquivo numa pastinha do computador de vocês, mas ao invés de salvar no computador, vocês vão salvar esse arquivo na internet. Então, eu estou em casa, eu consigo acessar, eu vou para a escola, eu consigo acessar. Qualquer local eu consigo acessar esses arquivos que estão salvos na nuvem, desde que eu tenha internet e tenha lá a conexão do meu e-mail para mim conseguir acessar esses arquivos. Então, eles não ficam em um único lugar, eles ficam na nuvem e a gente consegue acessar a nuvem aí em qualquer ambiente que a gente esteja, desde que eu tenha internet. Eu consigo, por exemplo, acessar pelo meu computador e celular ao mesmo tempo esses arquivos, porque eu estou conectado na internet. Então, o Drive, pessoal, ele funciona desse formato. É um local para a gente armazenar arquivos na nuvem. Então, eu consigo colocar qualquer tipo de arquivo ali. Um vídeo, uma imagem, uma foto, um trabalho, uma planilha do Excel, uma avaliação no Word, qualquer tipo de documento, a gente consegue armazenar dentro do Drive. Outra coisa bacana que a gente tem para o Drive é que a gente está editando, vocês vão ver isso, a gente está editando, salvando arquivos. Eu fiz a edição de um arquivo que está dentro do Drive, por exemplo, ele faz o salvamento automático. Então, caiu minha internet antes de cair, ele salva. Ou eu fui lá e simplesmente fechei, ele vai salvar também. Então, tudo que está dentro do Drive, que eu estiver editando, que está lá dentro do Drive, nas pastinhas do Drive, ele vai salvar automaticamente, eu não preciso ficar salvando. Então, é esse detalhe aí também. Todas as edições que a gente fizer no documento, então, por exemplo, eu e a Su, que é a nossa tutora aí da live, a gente está fazendo um trabalho junto, um trabalho compartilhado. As duas têm acesso a esse trabalho. Tudo que nós duas fizermos no documento, a gente consegue visualizar até 30 dias. Então, a Mônica entrou e apagou um parágrafo, a Su entrou e editou um parágrafo. A gente consegue ver o que a Mônica, a Su e todo mundo que tem acesso nesse documento fizeram de edição em até 30 dias, tá? Então, eu vou mostrar isso para vocês depois também. A gente consegue salvar gratuitamente até 15 gigas de arquivo. A partir disso, a gente pode ir comprando mais espaço, mas é bastante espaço, dá para salvar bastante coisa. A gente consegue compartilhar qualquer documento com qualquer outra pessoa que também tenha um e-mail da Gmail. Então, vocês aí, como professores, se quiserem se compartilhar arquivos, fazer trabalhos compartilhados, vocês conseguem, com tudo que está lá dentro do Drive, vocês podem escolher os que as pessoas têm acesso. E, como a gente já comentou, basta ter internet e um e-mail que vocês conseguem acessar de qualquer local, qualquer computador, qualquer celular. E o único pré-requisito é que a gente tenha o e-mail aí da plataforma Google, que é o e-mail da Gmail. Então, ele é bem fácil, bem simples. E aí, eu vou acessar ele com vocês de dois lugares, né? A gente consegue acessar o Drive por dois caminhos, digamos assim, e eu vou mostrar para vocês. Está aparecendo a minha tela? Está aparecendo a minha tela? Sim, obrigada. Pessoal, então, a gente entra no Google, seja pelo celular ou seja pelo computador, e a gente vai pesquisar Drive, tá? Então, eu vou vir aqui no Google e vou digitar Drive e vou pesquisar. O que é esse bendito Drive, né? A gente consegue acessar por aí. Então, vai lá na internet, procura a palavrinha Drive, e aí a gente vai acessar o Drive, tá? Vai aparecer essa telinha para vocês, explicando algumas das
funcionalidades do Google Drive, e aí tem duas opções. Opçãozinha aqui em cima, acessar o Google Drive, e aqui, acessar o Google Drive. Vocês podem clicar em qualquer uma delas. Então, eu vou clicar aqui de cima, acessar o Google Drive. Aí ele vai carregar uma conta. Ontem, pessoal, eu já estava logada, tá? Então, por exemplo, se vocês já tiverem com o celular de vocês ou com o e-mail de vocês acessado, com o e-mail no celular ou no computador acessado, ele já vai logar direto. Caso contrário, vocês vão digitar o e-mail de vocês. Então, eu digitei o meu e-mail e eu vou digitar a minha senha. Como vocês fazem para acessar o e-mail normal de vocês aí. Então, digita o e-mail, digita a senha e aí ele vai logar, tá? Ele vai pedir, em alguns momentos, um código de verificação, que é esse o meu caso. Por que ele está pedindo esse código de verificação? Porque é um e-mail novo que eu criei, então ele vai pedir sempre esse bendito código aí. Depois que vocês já tiverem logado várias vezes, ele já vai entrar automático e direto quando vocês tiverem acessado e logado, então ele não vai solicitar mais. Então eu acessei o Drive. Se for a primeira vez, pessoal, que vocês... se vocês acessarem pela primeira vez, não tem nenhum arquivo salvo no Drive, vai aparecer como o meu. Então, o meu Drive não tem nada, ele está limpinho, porque eu não adicionei nenhum arquivo ainda, como se eu estivesse utilizando ele pela primeira vez. Mas ele é bem básico e bem simples de utilizar. Eu vou passar para vocês aqui as principais utilizações dele para vocês. Aqui na lateral, pessoal, esquerda de vocês, é como se fosse um portfólio, que é o que o Drive contempla, tá? Então, o meu Drive, a primeira opção é qualquer arquivo que vocês salvarem dentro do Drive, que vocês sejam os proprietários do arquivo, vai aparecer na opção Meu Drive. Então, todos os arquivos, independente de qual for, uma planilha, uma foto, um vídeo, vai aparecer em Meu Drive. A segunda opção, compartilhados comigo, é quando alguém compartilha um arquivo com vocês. Então, vocês estão fazendo uma atividade em conjunto, mas quem compartilhou ou levou esse arquivo para dentro do Drive não foi vocês, foi um colega, vai aparecer em compartilhados comigo. Recentes, vai aparecer uma listinha de todos os arquivos mais recentes que vocês colocaram ou acessaram no Drive. Com estrela vocês têm, por exemplo, um arquivo que é primordial, que vocês acessam uma vez por dia, uma vez por semana, ele é um arquivo favorito. Para vocês não entrarem e toda vez ficarem procurando esse arquivo, vocês podem deixar ele, flegar uma estrelinha nele, deixar ele como favorito. E quando vocês clicarem aqui com estrela, ele vai aparecer para vocês aqui nessa telinha. E lixeira, eu já tenho alguns na lixeira, porque eu fiz um teste ontem. Foram os arquivos que estavam dentro do meu Drive, mas eu acabei excluindo eles para o meu Drive ficar limpo para vocês. Então, ele fica basicamente assim. Eu vou abrir o meu Drive aqui do meu outro e-mail. Aqui, pessoal, vocês vão ver um pouquinho diferente da primeira tela. Então, aqui o meu Drive, Su, tá aparecendo esse meu Drive cheio de coisas? Tá aparecendo o meu Drive completo? Sim, obrigada. Aqui, pessoal, vocês vão ver um pouquinho diferente. Esse é o meu e-mail que eu já uso há algum tempo aqui no Senai. Então, ó, na parte de meu Drive, tá cheio de pastinhas, e quem criou essas pastinhas e adicionou esses documentos fui eu. Então, por isso que tá aparecendo em meu Drive. Compartilhados comigo, que são essas outras pastinhas, ou aqui tem outros arquivos, foram arquivos que outras pessoas compartilharam e compartilharam comigo. Então, por exemplo, aqui a Karine, que é uma monitora das outras lives, ela compartilhou aqui uma gravação da live 5, por exemplo, do YouTube. Foi a Karine que pegou esse arquivo e colocou dentro do Drive. Por isso que está aparecendo em compartilhados comigo. Ela compartilhou comigo. Recentes, vai aparecer os últimos arquivos aí que eu acessei, né? Então, esses foram os últimos arquivos de acesso, por isso que aparecem recentes. Com estrelas, eu tenho um arquivo que eu deixei aqui para mostrar para vocês, que é um arquivo favorito, e lixeira seriam os arquivos excluídos.
Então, pessoal, quando vocês começarem a adicionar arquivos dentro do Drive, ele vai aparecer nesse formato aqui. Acesso rápido é outra opção, pessoal, que é tipo os arquivos recentes. Foram os últimos arquivos que eu acessei, aí ele vai aparecer aqui também. Então, os últimos arquivos que eu fiz, eu baixei, ou que eu acessei para visualizar, ou que eu editei, ele aparece nessa abinha aqui. Então, quando o Drive de vocês estiver completo, com várias coisas, vai aparecer nesse formato. O nosso, como a gente começou a utilizar hoje, ele tá assim, limpinho. E aí a gente vai começar a utilizar ele, tá? Então, vamos lá. A gente acessou pelo Drive, que foi uma primeira opção de acesso. Eu vou mostrar a outra opção de acesso para vocês. A outra opção de acesso, pessoal, é vocês conectarem o e-mail de vocês, né, da Gmail. O meu já vai aparecer conectado, porque eu conectei para acessar o Drive. Então, Gmail tá aqui. Foi um e-mail novo que eu criei e eu quero acessar pelo Drive. Tem a opção de vocês virem nessas bolinhas aqui na lateral direita, que é o Google Apps. Se vocês clicarem aqui, vai aparecer a opção Drive. Então, entrando aqui no Google App e clicando em Drive, ele abre o Drive também. Então, tem duas opções de acesso que a gente comentou, né? Ou entra no Google e digita Drive, ou vai pelo e-mail, vai no Google Apps, e aí vocês acessam o Drive de vocês, tá? Então, essas são as duas opções de acesso iniciais aí, bem simples. Agora, a gente vai começar a adicionar arquivos dentro do Drive e editar arquivos por aqui. Primeira parte, pessoal, como que a gente faz para adicionar ou colocar um arquivo aqui dentro, tá? Vocês têm duas opções, e uma dica é, ao invés de a gente começar a adicionar muitos e muitos arquivos aqui dentro, o início seria uma organização. Então, o Drive nos permite criar várias pastinhas. O Drive nos permite criar várias pastinhas. Eu já vou visualizar a pergunta aí. E dentro dessas pastinhas, vocês podem ir colocando os arquivos de vocês. Por exemplo, eu tenho aula com a turma 7, com a turma 8, com a turma 6, eu vou adicionando todos os meus arquivos ali, né? Por exemplo, da aula de história. Eu vou colocar o trabalho, a avaliação, tudo misturado dentro do Drive. Pessoal, o ideal é que vocês criem pastas e adicionem os documentos dentro dessas pastas, como vocês fazem nos computadores de vocês aí. Então, a gente vai começar criando pastas e depois adicionando arquivos. Só vou dar uma olhadinha na pergunta. Professora, quando eu compartilho uma pasta no meu Drive com outras pessoas, elas podem mexer nos arquivos da pastas, como, por exemplo, excluir arquivos? Se sim, existe uma forma deles não... a Delmo existe, e eu já vou mostrar para vocês. Quando a gente compartilha um arquivo, a gente tem a opção de escolher o que a pessoa faz. Ela pode apenas ver, que é visualizar, ler, que é ser um leitor, ou editar. Então, quando eu compartilhar um arquivo, eu mostro esse detalhezinho para vocês. Aí vocês podem deixar a pessoa apenas como leitor ou apenas para visualizar, que daí ela não consegue editar, ela não consegue nem mexer no arquivo, nem editar, nem mudar ele de lugar, nem fazer nada no arquivo. Aí quando a gente for para compartilhar um arquivo, eu mostro para vocês essa opção. Então, vamos lá. Primeiro passo, pessoal, a gente vai criar a pasta dentro do Drive. Como que faz isso? Bem simples, tá? A primeira opção... Sempre vocês vão ver que quando a gente trabalha com o Google, a gente tem muitas opções. Sempre tem mais do que uma para fazer as coisas. Então, para criar pasta, vocês têm duas opções. Aqui tem um símbolo de mais e a palavra novo. Então, a gente pode clicar aqui e vai aparecer uma tela. E a primeira opção que aparece para a gente é pasta. Se eu clicar aqui, ele vai criar uma pasta para mim. Então, a gente vou colocar aqui grupo 1. Aqui é nosso grupo 1 de trabalho. A gente vai colocar as atividades do grupo 1. Vocês vão colocar o título da pasta de vocês e vão colocar em criar. Aí vai aparecer a pasta prontinha. Agora o nosso Drive não está mais branco, né? Ele já tem uma pasta aqui. Então, clica em mais e novo, pasta, digita o nome da pasta e dá um criar, aparece a pasta. Outra opção de criar pasta é clicar com o botão direito aqui nessa área branca da tela, né? Ou em qualquer lugar aqui do Drive, botão direito, nova pasta. Vocês vão ver que só muda o caminho. Em vez de eu clicar em mais novo, botão direito, nova pasta, mesma coisa. Aqui eu vou colocar grupo 2, só para a gente visualizar a pastinha. E vou criar. Tenho a pasta grupo 1 e tenho a pasta grupo 2.
E eu posso criar, pessoal, quantas pastas forem necessárias, tá? Então, eu tenho 7 turmas, eu quero criar uma pasta para cada turma. Tem essa opção. Dentro do grupo 1, eu tenho 5 trabalhos, o que dá para a gente fazer também? Acessem a pastinha do grupo 1, como que faz para acessar? 2 cliques com o botão esquerdo, ou é só dar um Enter. Nossa pasta está limpa, porque a gente não adicionou nada. Digamos que o nosso grupo 1, que é o grupo de hoje, vai entregar 5 atividades. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou jogar as 5 atividades de todos os alunos aí solta? Não. Posso criar uma pastinha para cada atividade. Mesmo caminho. Botão direito, nova pasta. Posso colocar atividade 01. Ou eu posso vir em novo. Só um pouquinho. Novo, nova pasta. Atividade 02. E eu posso criar, pessoal, quantas pastas forem necessárias dentro de cada pasta. Então, se dentro da atividade 1 eu quero criar mais uma pasta, tem essa possibilidade. O ideal é que fique organizado, tá? Então, aqui, ó, o grupo 1, e dentro do grupo 1 a gente já criou várias pastinhas. Se eu quiser abrir a pasta atividade 01, dando 2 cliques aí, e criar novas pastas, tem essa possibilidade também, tá? Então, para criar a pasta é bem simples. Botão direito, nova pasta, digitar o nome da pastinha, e ela vai aparecer aí. Para retornar na tela inicial, vocês podem clicar em meu drive aqui em cima da tela, meu drive aqui na lateral, tá? Então, ele vai voltar lá para a nossa página de início. Então, para criar a parte de pastas, pessoal, é nesse formato aí. Botão direito e vai criar uma pasta. Agora, como que a gente faz para trazer arquivos aí para dentro do nosso drive, tá? Também tem algumas opções. Primeira opção, pessoal, é vir aqui em novo. Vocês podem fazer o upload de um arquivo, que é um arquivo isolado, sozinho, por exemplo, só um arquivo de Word, só uma foto, ou fazer o upload de uma pasta. Que aí, eu tenho uma pastinha no meu computador com todos os trabalhos da turma, tem 30 trabalhos. Eu posso levar tudo numa vez. Então, tem 2 opções. Então, vocês podem vir aqui em mais novo e selecionar essas 2 opções, ou, de novo, clicar com o botão direito, que vai aparecer aqui no lado. Fazer upload de arquivo ou upload de pasta. Eu vou baixar um arquivo aí que eu tenho aqui no meu computador, uma fotinha para a gente ver. Então, botão direito, upload de arquivo. O Drive vai abrir uma tela, que essa tela vocês já estão acostumados a visualizar, né? Alguém abriu o microfone? Quer fazer alguma pergunta? Não? Achei que sim. Aqui eu abri uma pastinha que são algumas fotos que eu tenho salvo aqui para a gente ver. Então, essa foto do Senai que eu quero levar lá no Drive. É só clicar nela e clicar no abrir. Aí, aqui no lado vai aparecer que está carregando, carregou o arquivo. Pessoal, se vocês fizerem o download de muitos arquivos ao mesmo tempo, vai aparecer uma listinha aqui no lado e vai aparecer um círculo e vai completando esse círculo, tá? Então, às vezes, quando a gente faz o download de muitos arquivos, não vem rapidinho que nem essa foto. Demora um tempo até carregar o arquivo. Então, a nossa foto tá aqui, ó. Eu cliquei com o botão direito, fazer upload de arquivo, apareceu. Se eu quiser baixar uma pasta, né, ou trazer a pasta aqui para dentro do Drive, mesma coisa, botão direito, fazer upload de pasta, e aí eu posso escolher a pastinha que eu quero levar. A pastinha que eu quero levar é a minha pasta de anexo 3 e anexo 4, ou avaliações, por exemplo, né? Então, eu posso escolher qual é a pastinha, simplesmente. Eu vou clicar em cima, seleciono a pasta, aí ele vai carregar a pasta, tá? Aqui no lado tá aparecendo, ó, 0 de 8, porque dentro da minha pasta, pessoal, eu tenho 8 arquivos, e ele vai demorar um pouquinho para carregar, mais do que os outros, mas vai baixar. E tá aqui, ó, pastinha artigo gestão, que foi a pasta que eu fiz o download. Então, para baixar arquivos, pessoal, é só isso. Botãozinho direito, se vocês querem fazer um upload de um arquivo separado, fazer upload de arquivo. Se vocês querem fazer upload de uma pasta, clica em fazer upload de pasta, tá? Bem simples. Eu quero, Mônica, baixar um arquivo dentro do grupo 1 e dentro da atividade 1. É só entrar dentro da pasta que vocês querem fazer o download, clicar aqui, fazer upload. Outra opção que a gente tem, pessoal, é arrastar os arquivos. Eu não preciso fazer esse processo de clicar com o botão direito, fazer upload. Eu venho aqui no meu computador, por exemplo, procuro aqui, vou pegar a mesma fotinho para vocês visualizarem.
procuro dentro do meu computador, na pasta dentro do meu computador onde está o arquivo, segura com o botão esquerdo, arrasta ele em cima aí do... Eu estou utilizando a Internet Explorer porque eu uso o Google Chrome com o meu outro drive. Só arrastar em cima, arrasta aqui e solta. Ele vai fazer o download automático aí. Apareceu. Então é bem simplesinho. Acha o arquivo que vocês querem levar. Vou levar aqui essa imagem do xadrez aqui. Clica na imagem, arrasta em cima da guia da internet e solta. Ele vai fazer o download aí do arquivo que vocês escolheram. Então, para adicionar, pessoal, arquivos dentro do Drive, é nesse sentido. Ou vocês arrastam com o botãozinho e soltam na pasta que vocês querem, ou vocês clicam com o botão direito fazer upload, tá? Dentro desse arquivo aqui, eu vou trazer mais um arquivo formato Word aqui para a gente conseguir editar. Vai ser esse daqui, por exemplo. Ups. Vou arrastar e vou levar ali dentro do Drive para a gente visualizar. Esse aqui, pessoal, é um arquivo do Word, ou a gente pode transformar ele em arquivo de Docs aqui dentro, que é o que a gente vai aprender depois. Como que a gente faz para visualizar esse arquivo? Simplesmente a gente dá 2 cliques, ou a gente tem um outro caminho. Antes eu quero mostrar alguns outros detalhes para vocês quando vocês trazem os arquivos aqui para dentro do Drive. Quando a gente clica com o botão direito em cima do arquivo, aparece muita coisa. Então, a primeira é visualização, para a gente visualizar o arquivo. Depois eu mostro para vocês. A segunda opção, pessoal, é abrir com. Vai dar algumas opções de qual é a plataforma que eu consigo abrir esse arquivo. Por exemplo, se a gente vai colocar uma música dentro do Drive, no abrir com, vai ter quais os programas que a gente consegue abrir essa música, ou quais os aplicativos que a gente consegue abrir essa música. Sempre, pessoal, a primeira opção é a opção mais compatível. Por exemplo, um documento do Word, a opção mais compatível é o Documentos Google. Então, por isso que ele aparece como primeira opção, tá? Mas eu vou abrir com, depois tem um outro caminho que eu vou mostrar para vocês também. Segunda opção bem legal, que tem a ver com a perguntinha que já teve no chat, é a opção compartilhar. O que é a opção compartilhar? Eu tenho um arquivo e eu quero que várias pessoas editem esse arquivo, ou eu quero mandar para os meus alunos esse arquivo aqui pelo Drive. Trabalho em grupo, vai ser 5 alunos fazendo o mesmo trabalho, monitorando. Então, é só clicar em compartilhar. Só carregar a página aí. É porque é bem pesado, eu acho, o arquivo. Quando abrir a telinha, pessoal... Será que é minha internet? Deixa eu tentar esse. Ah, aqui, deu certo. Quando a gente clica em compartilhar, vai abrir essa telinha. O que quer dizer compartilhar? As pessoas que eu compartilhar vão ter acesso a esse documento. Mas a gente tem a opção de escolher o tipo de acesso, tá? Então, aqui, por exemplo, eu vou compartilhar com o meu outro e-mail aí. monica.prior@edu.sc.senai.br. E o não enter. Aqui já está aparecendo que eu estou compartilhando comigo mesmo, um outro e-mail, e eu posso colocar quantos e-mails eu achar necessário. Então, vocês vão clicar aqui e vão digitar o e-mail da pessoa que vocês querem compartilhar. Quando vocês compartilharem mais do que uma vez esse arquivo, o nome da pessoa, o e-mail já fica salvo. Aí é só vocês clicarem em cima que ele aparece. E aqui no lado, Adelmo, tem a opção que você pode deixar, ó. Nesse caso, a Mônica está compartilhando com outro e-mail dela, e que se eu abrir no outro, eu sou editor. Mas eu tenho a opção de ser só comentarista, então a Mônica pode entrar e fazer um comentário, ou apenas leitor. Então, pessoal, quando vocês querem compartilhar um arquivo e a pessoa possa modificar esse arquivo, excluir, colocar uma foto, colocar um vídeo, colocar mais texto, fazer qualquer coisa, deixem como editor. Se vocês querem compartilhar e querem que a pessoa, por exemplo, dê a opinião dela sobre o arquivo, coloque um feedback, vocês podem colocar como comentarista. Ela vai conseguir fazer só um comentário no ladinho. Eu quero compartilhar esse arquivo, mas eu quero que a pessoa só visualize. Não edite nada, consiga apenas observar. Deixem flegado a opção leitor.
Aí o que acontece? A Mônica está compartilhando esse arquivo e como as pessoas que ela compartilhar vão apenas conseguir ler e ver o arquivo, tá? Não vão conseguir editar e nem colocar comentários. E aí simplesmente clica na palavrinha enviar e vai enviar aí para Mônica. Se vocês clicarem com o botão direito e forem em compartilhar novamente, eu consigo ver, ó, que eu tenho Mônica Weber, como proprietário, e a Mônica 2 aí, digamos que é a Mônica Prior, como leitora. E eu posso vir e editar aqui a todo momento, se eu quero que a outra pessoa seja comentarista, ou edite, ou eu posso excluir esse compartilhamento. Outra opção, pessoal, de compartilhar, por exemplo, eu tenho uma sala que tem 35 alunos. Eu quero compartilhar um documento com eles, mas eu teria que digitar os e-mails dos 35 alunos. Outra opção bem simples é essa daqui, ó. Mesmo caminho. Botão direito no arquivo, compartilhar, e vocês vão clicar em copiar link, tá? O que vai acontecer? Quando a gente copiar link, a gente vai mandar esse link, depois eu mostro o link para vocês, e todo mundo que tiver esse link vai conseguir ver. Então, clica em copiar link, ele copia automaticamente, mas a gente precisa editar. E aí vocês clicam aqui nessa partezinha em azul, que está escrito mudar para qualquer pessoa com o link. Aqui, ó. Ele vai abrir algumas opções. Aqui está o link, e aqui tem as opções que eu posso escolher, ó. Aqui está dizendo que qualquer pessoa com o link pode ver, porque eu escolhi a opção leitor. Ou é restrito. Vocês podem deixar qualquer pessoa com o link e aqui no ladinho editem. Por exemplo, quem tiver esse link pode apenas ver e ler, vocês deixem como leitor. Quem tiver o link pode ser editor, vocês cliquem em editor. Por exemplo, vocês querem fazer um mapa mental no Word ou no PowerPoint com a turma de vocês e todo mundo vai ter que mexer no mesmo arquivo, cliquem em editor. Por quê? Porque todo mundo que tiver o arquivo vai conseguir fazer uma ediçãozinha no trabalho. Ah, não. É um texto que eu estou mandando para os alunos, porque depois eles vão responder um questionário sobre, cliquem em leitor. E daí podem clicar em copiar link e dar um concluído, tá? Eu vou abrir aqui o Word para colar o link para vocês verem. Então, o link está aqui, ó. Se eu clicar no link, vocês vão ver que vai abrir automaticamente a imagem que eu tinha compartilhado, que está aqui. Aqui, no caso, apareceu a imagem, mas pode aparecer um documento do Word, uma apresentação do PowerPoint, qualquer coisa que vocês tenham compartilhado, tá? Então, bem simples. Botão direito, compartilhar, aí ou vocês colocam o e-mail das pessoas que vocês querem compartilhar aqui, ou copiem o link e enviem lá no grupo do WhatsApp, enviem por e-mail, né? Vocês enviam aí onde vocês acharem mais fácil e a plataforma que vocês utilizam. Então, para compartilhar, bem simples. Adelma, respondi tua questão? Sim, tem mais uma perguntinha, já deixa eu ver. Professora, minha dúvida é como compartilhamento dos áudios. Compartilhei um áudio que fiz no WhatsApp, daí salvei ele no Drive. Fiz isso pelo computador. Depois eu tentar abrir esse áudio pelo celular e deu erro. Cris, eu acho que não é por causa do aparelho, mas é por causa do aplicativo e extensão, tá? Então, muitas vezes você modifica a extensão, porque quando a gente traz um documento para o Drive, por exemplo, eu trouxe um documento do Word, o Drive não consegue abrir o Word, ele abre o Google Docs. Então, muitas vezes o teu celular, ele não tem um aplicativo para que o Drive converteu, tá? Então, corre o risco de ser isso. Mas não é que tem erro ou nada, é só a extensão mesmo que ele converteu, tá? Mesma coisa, Adelma, a gente pode compartilhar pastas. Então, eu vou lá mostrar a pastinha para vocês. Então, eu vou compartilhar essa pasta aqui, ó, artigo de gestão. Vou compartilhar. Posso digitar aqui de novo, ó. Vocês viram que depois que eu faço a primeira vez, já deixa salvo aqui o e-mail. Vou compartilhar por aí. Editor, leitor. Então, ó, editor, ele diz que a pessoa pode organizar, adicionar, editar os arquivos que estão dentro da pastinha e enviar, tá? Ou eu posso fazer a mesma coisa com o link. Botão direito, compartilhar, e venho aqui embaixo, né? Edito o link, eu posso deixar como leitora, vou deixar como editor também. Copio o link, dá um concluído.
né, e eu envio o link aí para quem eu quiser. Então, a mesma coisa que tudo que a gente consegue fazer no Drive com um arquivo único, vocês conseguem fazer com as pastas também. Então, vamos continuar aqui. Botão direito no arquivo. Pessoal, compartilhar, tranquilo. Se vocês clicarem em gerar link compatível, o que vai acontecer? Ele vai naquela telinha que a gente tinha ido embaixo do compartilhar, ó. Ele vai gerar um link que vocês conseguem deixar de novo como leitor, editor ou comentarista. Copia o link, dá um concluído e vai ter o link gerado aí. Deixa eu colocar o link para vocês verem. Um outro link aqui, tá bom? Que caso vai ser o mesmo. Então, vocês têm dois caminhos para gerar link. Ou na opção compartilhar, ou gerar o link compatível, tá? Lembrem só de editar aquele cantinho, se vocês querem para leitor ou editor. Então, bem simples. Adicionar atalho, pessoal, eu não utilizo muito, mas ele vai criar uma que não tem praticamente nada, tá? Ele vai pedir que vocês querem adicionar um atalho com esse documento aqui. Por exemplo, lá no celular, quando a gente tem um WhatsApp, a gente usa muito o WhatsApp. O WhatsApp está lá no fundo do celular, na minha última tela. Mas eu quero que o WhatsApp apareça na primeira tela, a gente cria um atalho. Aqui é a mesma coisa. Quando tem um arquivo que vocês utilizam muito, vocês podem gerar um atalho aí, mas eu recomendo para vocês utilizarem a opção com estrela, que é um pouquinho mais fácil. Mover para. Aonde eu quero colocar essa foto dentro de um outro lugar. Aqui tem as opções, ó. A fotinho vai para a pasta grupo 1. É só clicar e clicar em mover. Vocês vão ver que sumiu daqui, porque a foto veio para grupo 1. Porque eu cliquei em mover e escolhi grupo 1. Agora eu posso mandar para dentro de atividade 2, 1. Só clicar, clica em mover, sumiu a atividade, sumiu a foto, desculpa. Foi dentro da pastinha atividades. Então, bem simples também. Botão direito de novo. Aqui está a opçãozinha adicionar com estrela, pessoal. Se vocês clicarem nela, quando vir aqui na lateral esquerda com estrela, a foto vai estar aqui. Porque é um arquivo que eu deixei como favorito. Quer dizer que eu sempre utilizo ele, ou a uma vez por semana eu tenho que acessar, vocês podem deixar ele com estrela. Aí, é só clicar na lateral e ele vai estar aparecendo. Vamos ver as outras opções. Renomear é quando vocês querem mudar o nome do arquivo, então é só clicar em cima, vai aparecer essa telinha, e vocês podem colocar o título aí que vocês quiserem para o arquivo de vocês. Então, mudei para foto Senai, editou o nome. Então, renomear é simplesmente para mudar o nome. Ver detalhes, pessoal, é para ver alguns detalhes aí da imagem. Gerenciar versões a gente não utiliza muito também, tá? O que é gerenciar versões? Ele vai mostrar para vocês quais as versões que a gente já fez nesse arquivo. Então, aqui, ó, a única coisa que eu fiz com ele foi basicamente mudar o nome. Então, a minha versão atual está aqui, ó, e a minha versão 2, no caso, é essa daqui, que é Foto Senai, porque eu editei o nome. Fazer uma cópia é a mesma coisa que o Ctrl+C, Ctrl+V, né, mas difícil de usar ali dentro do Drive, ele não permite. Então, aqui, clica em fazer uma cópia para copiar a mesma imagem. Então, por exemplo, eu vou dar o mesmo trabalho para as duas turmas. Para a turma que vai na aula de manhã e para a turma que vai no turno vespertino. Não vou precisar fazer a mesma coisa. Eu vou lá e crio uma cópia e edito o nome. Então, renomeio, né, o trabalho que eu quero mandar. E fazer download, pessoal, é quando vocês querem baixar esse arquivo no computador de vocês. Clica em fazer download, ele vai verificar o arquivo e vai baixar, tá? Aqui para mim ele já baixou, tá pedindo se eu quero, né, abrir, se eu quero salvar. Então, fazer download vai baixar aí para o computador de vocês. E remover, ele vai excluir o arquivo. Quando vocês clicarem no remover, ele vem aqui para a pastinha lixeira, tá? Ele vai vir aqui nessa opção lixeira. Então, ele fica aqui dentro dessa pasta aqui, tá? Por exemplo, eu nunca mais na minha vida vou usar esse arquivo, eu posso tirar da lixeira, porque mesmo estando dentro da lixeira, eles ocupam espaço. Então, é só clicar no arquivo que está aqui e excluir definitivamente. Aí eu excluí, ele não fica mais na nuvem e eu não tenho mais acesso, tá? Então, quando vocês clicam, tá aqui no meu Drive, cliquei com o botão direito, excluir, vem para a lixeira. Vai ficar aqui na lixeira. Se vocês não querem mais, botão direito, excluir definitivamente, ele vai excluir do Drive de vocês não vão mais ter acesso a esse documento. Então, pessoal, para incluir arquivos
é esse formato que a gente viu, para compartilhar também, para mandar o link, para fazer o download, para fazer uma cópia, é nesse formato aí. Então, vocês clicam com o botão direito, colocam o arquivo aí dentro e vão editando da melhor forma que vocês achem possível, tá? Dentro do Drive, pessoal, ele já dá algumas outras opções também. Então, por exemplo, quando a gente clica aqui em mais, novo, ou com o botão direito, ele aparece umas outras coisas aqui, ó. Deixa eu clicar mais para cima. Ele aparece, além daquelas 3 opções que a gente já viu. Documentos Google. O que é documentos Google? É para mim criar dentro do meu Drive um documento de texto, tipo um Word, mas está dentro do Drive. Uma planilha, uma apresentação, tudo isso aqui vocês vão ter durante o curso, né? Posso criar um formulário do Google, uma localização no Google Maps, eu quero criar um site. Então, tem várias opções que aparecem aqui. Eu vou clicar em uma para vocês, vou clicar em apresentação. Então, botão direito, apresentação. Ele vai abrir uma segunda tela e vai aparecer uma apresentação em branco para mim. Aí, a partir disso, eu vou começar a editar essa apresentação. Vou colocar aqui teste, só para a gente visualizar. Vou fechar. Vocês vão ver que o teste vai aparecer aqui, ó. Tá dentro do meu Drive. Por quê? Porque eu consigo iniciar a edição de arquivos dentro do Drive. Eu não preciso ir lá no meu computador, abrir o PowerPoint e começar a fazer uma apresentação dentro do computador. Eu posso abrir uma pasta direto dentro do Drive. Eu posso começar uma planilha aqui dentro do Drive. Então, eu posso clicar com o botão direito, planilha. Vai abrir a planilha. Vocês vão fazer a edição necessária. Planilha vocês vão ter também. Então, vou começar, editei toda a minha planilha, tá pronto. Vou colocar aqui teste 2 para a gente ver. Opa. Vou fechar aqui. Vai aparecer o nosso teste 02 aqui, a planilha. Então, eu posso criar arquivos aqui dentro do Drive mesmo. Eu não preciso criar lá no meu computador e mover para dentro do Drive. Eu consigo fazer a edição aqui, tá? Então, tem essa possibilidade também. Uma das outras opções, pessoal, que é um dos temas da nossa live, é o Google Documentos. O que é o Google Documentos? Para deletar também, pessoal, é que eu estou fazendo agora, vocês não precisam clicar com o botão direito e remover. É só clicar em cima do arquivo e dar um delete, que é o que vocês já estão acostumados também, ele vai deletar o arquivo daqui. Uma outra opção que a gente tem e que a gente vai começar a estudar a partir de agora é o Google Documentos. O Google Documentos, pessoal, ele é como se fosse uma página lá do Word, mas dentro do Drive, tá? Então, eu vou abrir aqui para vocês, botão direito, Documentos Google, e vai abrir uma página. Se vocês visualizarem, ele é bem parecido com o Word, mas qual é a diferença do Google Documentos para o Word? O Word, ele está dentro do nosso computador ou do nosso celular. A partir do momento que eu faço isso dentro do Drive, ele já vai ficar salvo na nuvem. Ele não fica salvo no computador. Então, ele é um editor de texto. Mesma coisa que vocês fazem no Word, vocês conseguem fazer aqui, tá? Então, vocês estão vendo que a cara dele já é um pouco, o formato já é um pouco parecido, né? Então, eu vou explicar um pouquinho deles para vocês. A gente tem também algumas opções para acessar o Google Documentos. Estou dentro do meu Drive, eu posso vir aqui em Novo, Documentos Google, botão direito, Documentos Google, ou, pessoal, se vocês tiverem, tô lá no e-mail, por exemplo, né? Deixa eu abrir o meu e-mail aqui. Aqui no Gmail, eu tenho a opção de vir por aqui também. Aqui no lado, onde tem aqueles pontinhos do Google Apps, se vocês clicarem, ele vai estar aqui, ó. Só descer um pouquinho, documentos. Então, eu tenho essa opção de vir por aqui também. E eu vou clicar aqui. Tudo que eu faço dentro do Google Apps, pessoal, ele já vai ficar salvo automaticamente aqui no meu Drive, tá? Então, para vocês se acostumarem, vocês podem padronizar, acessar por um lugar ou onde fica mais fácil para vocês. Mas tudo a gente consegue acessar por vários ambientes, tá? Então, a nossa página aqui do Google Documentos. Tá ela aqui, ó. Outra página, tá? Então, tem essas opções, mas tudo parte do Drive. Então, eu vou criar um documento por aqui, botão direito, documentos Google, e a gente vai estudar um pouquinho
Google Documentos. Esse aqui vocês já estão mais familiarizados, porque vocês já fazem edição de texto lá no Word, então ele é um pouco mais tranquilo, tá? Então, vou mostrar para vocês alguns complementos que ele tem, e aí no dia a dia vocês vão ver que vocês vão achando alguns atalhos, alguns outros pontos, então é bem tranquilo de utilizar. Então, vamos lá. Primeira opção, eu vou digitar como vocês digitam no Word, tá? Eu vou colocar um título aqui. Vou colocar Google Drive. Então, nós vamos fazer aí um trabalhinho, um texto, uma dissertação, um relatório sobre Google Drive. Digitei. Para digitar, pessoal, vale o mesmo macete, as mesmas regrinhas que vocês usam lá no Word, tá? Então, clica aqui e faz a edição. E aí, eu tenho alguns itens para auxiliar vocês. Primeira coisa, aqui vocês estão vendo que o nosso documento está sem título. Se vocês clicarem aqui, ó, ele já copiou a primeira frase do documento. A primeira frase é Google Drive. Então, ele colocou o título como Google Drive. Mas eu posso apagar? Eu posso colocar o título que eu quiser, tá? Eu vou colocar teste Google Documentos. Então, esse é o nosso título. Mas se vocês clicarem aqui, pela primeira vez, ele vai colocar a primeira frase que vocês têm aqui, que vocês já editaram, tá? A primeira opção, se vocês clicarem como marcar como estrela, ele vai aparecer lá no Drive de vocês, aqui no Drive na opção como estrela. Então, ele já aparece como favorito. Aqui já vai aparecer mover. Mover vai a mesma coisa que a gente fez. Se vocês querem tirar do Drive inicial e colocar dentro de uma pastinha. E aqui é status do documento, tá? O status do documento é se tá salvo ou se não tá. Vocês vão ver que, deixa eu digitar aqui uma outra frase. Aqui em cima aparece salvando, alterações salvas. Então, vocês viram que eu nem tinha terminado de digitar a palavra e o Google já estava salvando, né? O nosso Drive e o nosso documentos aí. Então, tudo que vocês fazem aqui, pessoal, tá salvo. Se chegar de cair a internet, cair a luz, acabar a bateria do computador, ou eu fechar sem querer, vai ficar salvo dentro do Drive de vocês. Então, primeira opção são essas três aqui de cima. Arquivo, pessoal, vamos lá. O que a gente faz em arquivo? Arquivo, a primeira opção é compartilhar, eu já vou mostrar para vocês. Novo, se eu quero criar um novo, uma página igual a essa em branco, ou de documento, ou uma planilha, ou apresentação. Abrir, é quando a gente quer abrir um arquivo que está dentro do Drive, que não é o nosso caso. Fazer uma cópia do que eu estou fazendo aqui, que é a mesma que a gente viu antes, clicar com o botão direito, fazendo uma cópia. Enviar por e-mail como anexo, ele vai abrir o Gmail. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Ele vai colocar esse arquivo como um anexo em um e-mail. Isso não é muito usual, né? A gente principalmente abre o e-mail e daí coloca como anexo, mas tem essa opção também. Depois eu abro de novo, tá meio lentinho aqui. Fazer download, então eu posso baixar esse arquivo, posso baixar como um documento do Word, como um PDF, como várias coisas, tá? Então, eu tenho esse arquivo e eu já quero fazer o download dele como PDF para imprimir. Clica aqui, ele vai baixar o arquivo como PDF para vocês, tá? Deixa eu abrir para vocês verem. Então, tá aqui, ó. Teste o Google Drive, que foi o download que a gente fez. Então, bem simplesinhos. Histórico de versões, a gente só tem uma versão, pessoal, mas às vezes quando a gente vai editando, ele vai criando várias versões, e aí vocês podem visualizar. Mesma coisa que a gente viu lá na foto, que teve a versão 1, a gente mudou o nome da foto, teve uma outra versão. Renomear, muda o nome do arquivo, mover a pasta e mover para a lixeira, tá? Que não é o nosso caso, né? Que é quando vocês querem deletar. Tudo que tem, pessoal, nessa primeira opção, vocês vão ver que, clicando com o botão direito, aqui no Drive eu também consigo. Então, tudo que está aqui, ó, clicando com o botão direito, é as primeiras opções que aparecem aqui. Aqui embaixo eu posso imprimir, né? E aqui, visualizar a impressão, que é o que vocês já estão acostumados no Word. Idioma ou configurar a página, né? Basicão aí do Word. Segunda opção é editar, pessoal. Editar. Desfazer, então, se eu clicar aqui, ele vai voltar atrás, vai refazer algo que eu tinha apagado. Se eu clicar em refazer, ele vai apagar o que eu acabei de fazer, né? Então, é tipo o Ctrl Z que a gente utiliza. Colar. Eu
copiei uma foto e quero colar aqui. Então, vamos ver se a gente... Ou copiei um outro texto e quero colar aqui. Então, vou abrir aqui esse textinho, vou copiar esse... Ctrl+C. Posso vir aqui, deixa eu dar um Enter, editar, colar. Ele vai colar o que eu tinha copiado. Ou eu simplesmente venho e dou um Ctrl+V. Ele vai colar também, tá? Então, tem essa opção aí. Selecionar tudo, ele vai selecionar um documento inteiro, no nosso caso só tem um título, né? Então, por exemplo, eu tenho um documento de 10 páginas e eu quero mudar o formato da letra. Eu posso vir aqui em editar, selecionar tudo, ele seleciona todo o documento, e aí eu venho e edito o formato da letra, o tamanho da letra, por exemplo. Ou simplesmente seguro aqui na frente e vou selecionando tudo que tem no arquivo. Terceira opção que é ver. Pessoal, ver é mais a parte de exibição, tá? Então, exibir régua é a régua aqui de cima. Abrir estrutura de tópico, né? Já está lançada, que está aqui no ladinho. Então, a gente não utiliza muito essa opção ver, porque é o visualizar do documento. Ele já aparece no formato mais usual para a gente aí. Inserir. Quero inserir uma imagem no documento. Vem em imagem, vocês têm a opção de fazer o upload do computador da imagem, pesquisar uma imagem na internet, baixar uma imagem do Google Drive, tem o Google Fotos, que vocês também vão estudar, então, vou baixar uma imagem do Google Fotos. Eu achei lá na internet, copiei o link, então é por URL ou bater uma foto direto da câmera, né? Então, tem essas opções aqui. Vou no Google Drive, então eu quero pegar uma foto do Google Drive. Clica em cima, aqui no ladinho ele abre o Drive, ele vai mostrar as fotos recentes, ou vocês podem vir no meu Drive e procurar aqui dentro das pastas. Eu sei que aqui dentro dessa tem uma fotinha. Então, essa foto de xadrez. Clica na foto e inserir. Vai abrir a foto que a gente selecionou. Funciona do mesmo jeito com as outras opções, tá? Eu quero fazer o upload do computador ou pesquisar na web, mesma coisa. Vou puxar outra foto aqui, ó. Fazer upload, vou procurar dentro da pasta, essa foto aqui, vou dar um abrir, abriu a fotinho, tá? Então, bem básico. Aqui em inserir, vocês podem colocar também uma tabela, só vou deletar as fotos para ficar mais fácil. Inserir, vocês podem colocar uma tabela, daí dá para escolher o tamanho da tabela, a partir do momento que vocês vão passando o mouse, ele vai aumentando, então a nossa tabela é 3x3, ele cria a tabela, né, e simplesmente eu vou digitando aqui, né, digitando na tabela os itens ou as informações que eu quero, né, dentro da tabela. Eu consigo fazer um desenho, que é um novo complemento do Drive. Consigo colocar um gráfico, então, no mesmo formato. Bem, aqui eu tenho o gráfico pronto lá no Excel. Clica aqui e ele vai abrir o gráfico. Posso criar um gráfico de barras, de pizza, de linha, de coluna. Então, é um gráfico de pizza que eu quero. Ele já vai inserir o gráfico, puxar ele para baixo, aí a gente consegue, né, editar as informações, editar os gráficos, fazer ajustes, né, aqui em brilho, contrastes, posições. Então, simplesinho, ele abre o gráfico para vocês. Uma dica de gráfico, pessoal, não façam aqui no Google Documentos, façam no Planilhas e convertam para cá, porque eu preciso ter valores para formatar meu gráfico, né? Então, é um gráfico de dias da semana versus atividades, por exemplo. Então, eu vou lá no Google Planilhas, que vocês vão aprender, faço o gráfico e converto o gráfico para cá, tá? Ou pego um gráfico pronto, por exemplo. É um pouquinho mais complexo de fazer aqui. Caracteres especiais, né? Então, quando tem alguns, aquele que você já está acostumado, um símbolo, uma setinha, ou em física e química tem bastante caractere especial que tem que usar em equação, né? Então, vem aqui, escolhe quais são os caracteres. Tem várias opções para a gente selecionar aqui. Símbolo, pontuação, número. Aí ele vai aparecer aqui, tem os símbolos que a gente usa bastante. Escolhe o que vocês querem. Esse daqui. Ele já, só clicar em cima, ele já aparece aqui no documento para vocês. Então, vou aumentar para vocês enxergarem. Então, tá aqui o símbolo que a gente copiou. Equação, a gente consegue montar uma equação também, direto aqui no formulário, ele já dá umas equações prontas aqui, ó. Opção de letra grega para a gente selecionar, dá a opção
de símbolos e de equações para a gente escolher, outras simbologias, maior, menor, raiz. Então, essa aqui é a raiz. Vem aqui, raiz quadrada de x mais 2, por exemplo. Né? Então, eu consigo montar uma equaçãozinha dentro do Docs também, tá? Vim em inserir a equação. Cabeçalho e rodapé eu também consigo inserir, clicando em cabeçalho ou rodapé, ou simplesmente vindo bem aqui em cima onde vai o cabeçalho e dando 2 cliques. Eu consigo editar também. Clica fora, ele já fica salvo. Mesma coisa aqui embaixo, que é o rodapé. Teste 02. Consigo também. Então, ele já fica o cabeçalho e o rodapé. Ou inserir, desculpa, pessoal, inserir cabeçalho e rodapé. Se clicar em cabeçalho, ele vai lá onde a gente já digitou teste. Aqui em inserir também, a gente consegue inserir o número de página, né? Vocês conseguem escolher onde que vocês querem o número de página. Então, aqui, ó, primeira página sem número a partir da segunda. Em cima da página, é isso que a gente quer. É só clicar, ele já aparece automático aqui. E ele ainda deixa a gente editar aqui no ladinho, pelo mesmo local que a gente tem em inserir. Clica fora, número de página ficou. Quebra de página ou quebra de seção, pessoal, é quando a gente quer... dificilmente a gente utiliza também, né? Mas quando eu tenho minha página e quero fazer 2 alterações na página, transformar em 2 páginas, tipo, uma página em 2 páginas. Então, ele quebrou minha página aqui, ó. Ele fez uma quebra de página. Nada mais é, pessoal, quebra de página, vocês podem considerar que seja 2 páginas, né? Então, ele foi criando mais páginas. A partir do momento que eu for escrevendo, quanto mais escrevendo, mais páginas vai criando e vai criando mais quebras de páginas, tá? Então, eu posso fazer também um comentário. Então, eu quero fazer um comentário. Vamos fazer um comentário aqui do título. Inserir comentário. Opa, cliquei 2 vezes e saiu. Inserir comentário. Aí eu venho aqui e digito o meu comentário, né? Verificar ortografia, verificar tipo, formato de letra, por exemplo, né? Comentário. Aí vai ficar meu comentário aqui, tá? Para quem quiser visualizar. E eu consigo fazer um sumário também, tá? Então, é só clicar em sumário, ele vai aparecer os itens do sumário e a gente consegue editar. Só tem que adicionar os títulos, né? A gente não tem nenhum. E aí, formatando o sumário aí. Formatar, pessoal, a gente tem praticamente tudo que tem aqui em formatar, aqui na nossa barra principal. E eu vou mostrar para vocês aqui que é mais visual. Ferramentas, pessoal, ele já está padronizado, então, para corrigir ortografia e gramática, para verificar o dicionário se a palavra está certa. Então, isso aqui ele já está programado, já está ok. E complementos são as configurações também, ou se vocês querem colocar mais algum complemento que o Google Documentos já tem aqui. Aí a gente vai para a barrinha de baixo. Aqui é voltar, ou seja, desfazer algo que eu acabei de fazer. E refazer, eu deletei algo sem querer. Clica aqui e ele vai refazer novamente. Imprimir, se clicar em imprimir, ele vai abrir a telinha da impressão, né, para onde vocês querem mandar imprimir o documento. Aqui ele está dizendo que o A com um ok, que ele está verificando a gramática e ortografia, então que está coerente e correta. E aqui é quando a gente quer, por exemplo, pintar, né, uma formatação de texto. Por exemplo, aqui o Google Drive tem um documento, eu vou pintar também uma formatação, né? Aqui no cabeçalho a gente não consegue. Deixa eu digitar mais uma vez. Então, a gente vai pintar a formatação, ele vai fazer isso também. Aqui, no 100%, é para visualizar o tamanho, então, eu quero aumentar. Está muito pequenininho a tela, 125. Ele aumenta. Ou a gente tem a opção de segurar o Ctrl+, aumenta também, e Ctrl- diminui a telinha. Então, tem essa opção também, tá? Então, aqui é para organizar o zoom. Então, eu vou deixar em 100%, que era o que estava antes. Ladinho, pessoal, tem a opção de texto que vocês querem. Então, aqui a gente consegue escolher um texto, se ele está normal, que é o nosso caso. Se o Google Drive for título, por exemplo, eu consigo colocar ele como um título, ele vai mudar o tipo de letra. É um subtítulo, se é um formato título 1, título 2 ou título 3. Então o Google Drive é título 3. Então, clica aqui,
ele vai editar e vai transformar isso num título 3. Essa parte de palavras e textos, pessoal, é mais para quando a gente, por exemplo, está fazendo um documento que a gente tem o item 1, 1.1, 1.2, 1.2, quando a gente tem essa parte de seções, né? Então, quando a gente está fazendo, tem vários títulos e subtítulos. Quando vocês não têm a necessidade de utilizar, podem sempre deixar em texto normal e editar aí o tipo da letra que vocês querem. Aqui no ladinho, então, vocês conseguem editar o formato da letra, né? Então, aqui tá Arial e tem alguns outros formatos. Vocês vão ver que nem tudo que a gente tem no Word a gente tem aqui. Então, alguns formatos de letras não tem, né? Que tem lá, não tem aqui, mas é só clicar em mais fontes e procurar. Mas tem bastante que dá pra gente utilizar. Então, eu vou mudar. Eu quero Geórgia. Então, ele mudou. Né? Mudou o nosso formato de letra. É só selecionar o que vocês querem editar, clica aqui e modifica. Tá? Bem simplesinho. Mudar tamanho de letra, a mesma coisa. Seleciona o que vocês querem mudar, vem aqui, vocês têm a opção de apagar e digitar o tamanho, ou clicar na setinha e tem alguns tamanhos padrões, mas vocês podem colocar, eu quero 33. Não tem aqui, mas eu tenho a opção de escolher como um tamanho. A letrinha B, se vocês clicarem, vai deixar o texto em negrito, ficou negrito. A outra opção, pessoal, é usar um atalho. Qual é o atalho para deixar em negrito? No Word é Ctrl N. Aqui eu tenho que selecionar o texto e dar um Ctrl V. Ele volta ao normal. A letrinha I é para deixar em itálico, que é a letrinha deitada, né, digamos assim, que é um formato de letra. O com o traço embaixo é sublinhado. Então, eu tenho várias opções de formatar a letra, né? Para todas elas, eu posso selecionar o Ctrl e o I, ou Ctrl e U. Ele desfaz o que eu tinha feito. Mas aqui eu quero deixar em negrito, por exemplo. Aqui na letra A, eu vou escolher a cor do texto. Então, seleciono o que vocês querem e muda a cor. Eu quero azul. Então, ele vai editar a cor só do que vocês selecionarem. Edita a cor pelo que vocês escolherem, né? Vou deixar cinza. No lado, pessoal, ele vai pintar um plano de fundo. Então, aqui está escrito cor destaque. Clique em cor destaque e seleciona aí a cor que vocês querem. Eu quero colocar um amarelinho. Vocês vão ver que a letra tinha ficado cinza e o fundo ficou em destaque. Aí vocês escolhem a cor destaque que vocês querem. Vamos ver que tem uma pergunta. Onde encontro os parênteses ou chaves que posso usar no sistema? Em Riet. Em Riet, eu vou te mostrar de novo, mas é aqui nos inserir. E aí você tem a opção de caracteres especiais. Aí dentro dos caracteres especiais tem todos os caracteres possíveis que a gente pode utilizar. A única coisa é que a gente vai ter que procurar qual é o caractere que a gente precisa, né? Se é um maior ou igual, um menor ou igual, um conchetes, então a gente pode usar aqui. Então, quando é um caractere que a gente não tem no teclado, por exemplo, conchetes tem no teclado, eu consigo colocar também. Chaves tem no teclado. Mas quando é um caractere especial, por exemplo, um maior, um igual, ou um sigma, um alfa, algo nesse sentido em equações, inserir caracteres especiais, aí vocês encontram aqui. Só tem que procurar. Dentro de categorias, vocês podem escolher a categoria necessária. E aí aqui vai ter todos os possíveis aí que existem para a gente selecionar, tá? Então tem essa opção. O que o teclado faz, a gente não precisa procurar ali, né? Por exemplo, um conchete, uma chaves, a gente consegue fazer direto no teclado. No demais, a gente procura ali, daí. Aqui no ladinho, pessoal, é quando a gente quer inserir um link. Então, eu vou copiar o link do... Mônica. Fechei. Só um pouquinho, pessoal. Deixa eu reabrir aqui. Vai reabrir todos, mas a gente continua daqui. Aqui na opção link, pessoal, é quando, por exemplo, eu quero colocar um link do próprio Google. Então, eu procurei uma imagem,
ou uma notícia, ou eu tenho uma reportagem, um vídeo no YouTube, por exemplo, que eu quero colocar aqui. Vocês vão procurar um link na internet, então eu vou procurar um link de Drive aqui, já que a nossa aula está sendo sobre Drive. É esse o link aqui. Eu vou dar um Ctrl+C, venho aqui no documento. Eu posso ter a opção de Ctrl+V, colei o link. Ele já fica em link normal, ou clica aqui em inserir link. Aí vocês colam o link de vocês aqui e dão um aplicar, vem o mesmo link, tá? Quando vocês colam o link e enviam para as pessoas, para os alunos, para quem queira, só vem com o mouse em cima, né? E aí aqui, clica em seguir e ele vai. Então é só clicar com o mouse em cima e clicar na opção que aparece abaixo. Clicar em cima, ele abre também direto, tá? Tem essas opções aí. Continuando, ele tem a opção de adicionar comentário, que é a mesma que a gente foi lá inserir comentário, ele tem aqui a opção no ladinho. Imagem também, a mesma que a gente foi inserir, adicionar uma imagem tem aqui. Então, eu posso fazer o upload, ele vai aparecer a telinha no lado. Posso pegar uma foto no meu Google Fotos, ou pegar uma foto de uma URL, né, que é um link na internet. Eu vou achar uma foto aqui na internet. Imagem Drive. Vou achar uma imagem e a gente cola lá. Drive entendeu dirigindo, né? Mas tudo bem. Então, aqui a gente quer colocar essa foto. Copio o link que tá aqui, Ctrl+C, vem no documento de vocês, por URL, cola o link da imagem. Não achou a imagem, não achou essa. Tchau. Vamos tentar achar uma outra. Tá pegando uma imagem pronta já. Mas, enfim, pessoal, é só vocês acharem uma imagenzinha, só porque não tá colaborando. Vou achar uma imagem da Google aqui. Imagens. Copiar link da imagem, clica com o botão direito, vem aqui no Google Documentos, cola, inserir. Não tá copiando, acho que é um erro na internet, tá? Mas é só copiar o link e inserir e vai aparecer a imagem para vocês aqui no ladinho. Então, imagenzinha, essa é a opção. Aqui no lado, vocês também já conhecem, que são as opções de deixar o centro alinhado, os títulos ou textos alinhados à esquerda, centralizados, alinhados à direita, ou justificado. Então, vocês selecionam o texto, esse eu quero que fique no centro, alinhado à direita, alinhado à esquerda, vocês escolhem essa opção aí, tá? Então, bem simples, só clicar em cima. Só clicar em cima e ele vai modificar aí o local da imagem que vocês querem. Aqui, pessoal, na setinha, que está apontando para cima e para baixo, é o espaçamento entre linhas, que é o espaço que um texto ou uma linha vai ficar da outra. Quem escolhe também são vocês. Ele, na maioria das vezes, deixa no 1.15. Vocês escolhem se é simples, que equivalem a 1, né? Se é 1,5, aí clica, ele vai aumentar o espaço. Se é duplo, equivale a 2, que são os espaçamentos mais utilizados, tá? Tem o espaçamento personalizado também, que ele vai clicar uma telinha e vocês vão escolher o espaçamento que vocês querem. Ah, é 5, aplicar. Ele vai gerar um espaçamento 5 entre linhas. Os mais usuais são 1, 1,5 e 2, por isso que são os que aparecem aqui, tá? Segunda opçãozinha aqui no lado são listas numeradas, que nada mais é que os tópicos, né? Eu posso colocar diversos tipos de tópicos. Então, eu posso escolher aqui quais são os tópicos que a gente quer colocar. Se é número, né? Se é número com letra, se é letra. Então, ele vai modificando de acordo com o que vocês selecionarem, tá? Então, é só escolher o formato. No lado de listas numeradas, que são os tópicos com números ou letras, tem os listas com marcadores, que daí é a bolinha, a setinha, o quadrado. Então, vocês escolhem aí o marcador também que vocês querem utilizar. Só clicar em cima do texto e no marcador que ele faz essa opção também. Aqui é para verificar ou diminuir o recuo, né? Então, quando a gente tem um parágrafo, por exemplo, que a gente quer editar o recuo, a gente pode diminuir ou aumentar por aqui. Ou, pessoal, vocês têm a opção, como vocês já fazem no Word, de escolher pela reguinha aqui em cima. Tem
tem as setas, vocês conseguem levar a seta, o texto vai acompanhar a seta ou o local que vocês adicionarem, né? Então, isso a gente pode colocar aqui para diminuir ou aumentar o recuo. Pode ser por aqui também. Já vou olhar a pergunta que tem no chat, só um momentinho. Aí aqui a gente tem os formatos de como está o arquivo, tá? Aqui o formato está em edição. Por quê? Porque eu sou a proprietária do documento, então eu posso editar. Se vocês compartilharem o documento com alguém e deixarem só para visualizar, o formato, pessoal, vai ser visualização. Se vocês deixarem lá no compartilhar comentarista, o formato vai ser sugestão, tá? Então, por isso dessa opção aqui. Outra coisa bacana, pessoal, é que ele mostra quando foi feita a última edição. Então, sempre mostra aqui. Se vocês clicarem em cima de a última edição, ele aparece aqui, ó, que foi a Mônica que editou, e ele mostra também o horário que a Mônica editou, né? Eu posso voltar para essa versão. Então, eu consigo ver o que eu fiz aqui, o que eu editei nessa versão aqui. Eu estava em branco o documento, e aqui, às 2h10, eu coloquei teste 2 e teste 3. Então, eu consigo também visualizar o que a pessoa fez de edição, né? Então, isso é legal. Tem um trabalho compartilhado para os meus alunos. Como é que eu vou saber se a Mônica fez ou não? Então, eu venho ali em edição e eu consigo visualizar. Aqui também ele vai mostrar quando tiver vários comentários no documento, então eu posso inserir um comentário, ele vai mostrar todos os comentários que tem, né? Ele mostra o histórico de comentários. E a última opção é em compartilhar. Compartilhar, pessoal, primeiro, né, a gente não tinha dado um nome, é a mesma coisa que aparece quando vocês clicam com o botão direito lá dentro da pasta do Drive. Então, compartilhar, aqui vocês podem digitar o nome das pessoas que vocês querem compartilhar. Ops, digitar. É a Mônica que eu quero compartilhar. Ela pode ser editora, comentarista ou leitora. Então, aqui ela é só leitora. E eu dou um enviar. Ela vai receber o arquivo. Ou, simplesmente, eu venho em copiar o link. Eu edito aqui, né? Se eu quero que a Mônica seja leitora, comentarista ou editora. Copio o link, dei um concluído e mandem o link aí. Deixa eu colar ele para vocês verem. Aparece o link aí, que foi o link que gerou para mim mandar aí nos grupos de WhatsApp ou para quem mandar por e-mail ou a plataforma que eu utilizo, né? Aí eu não preciso ficar colocando o e-mail de todo mundo. Se vocês fecharem o arquivo, ele tá aqui, ó. Teste 02. Deixa eu deletar esse teste do Google. Aqui tem dois arquivos. O primeiro que a gente estava editando, então se eu der 2 cliques, ele vai abrir. Abre o arquivo, que era o primeiro que a gente estava editando, que eu fechei sem querer, ele deixou tudo salvo aqui, ó, e não perdeu nada. E o segundo, aqui, teste 02. Então, para abrir o arquivo, pessoal, ou vocês dão 2 cliques, e ele abre o documento, ou vocês têm a opção de clicar com o botão direito, abrir com documentos novo. Ele vai abrir também. Então, tem essas duas opções aí. Deixa eu ver a pergunta que tem no chat. Onde encontro os parênteses ou chaves que possam... Ah, tá. Essa já foi. Olhei já, mas no sistema para digitar preciso aumentar esse símbolo. Do teclado eu não consigo aumentar. Como no Word nós temos inserir em formas. É no mesmo lugar, é ali em símbolos também, ou na parte de equações, que é, deixa eu abrir aqui. Na parte de equações, já tem, deixa eu dar uma olhada. Já tem o que a gente utiliza bastante. Então, por exemplo, inserir. Equação, ele já mostra a maioria das coisas que a gente utiliza. Então, se a gente clicar aqui, ó, ele vai te mostrar letras gregas. Então, ele mostra todas as letras gregas que a gente mais utiliza em equação. Se a gente vir aqui pro ladinho, são os símbolos de operações que a gente mais utiliza. Aqui também. Então, aqui tem os colchetes e chaves, ó. Não sei se era isso que tu estava procurando, mas é inserir, equação. Se for, você pode dar um ok lá. E aqui, ó, operações matemáticas, ele aparece. Então, eu vou clicar aqui e ele vai ficar aqui no lado, ó. Aí eu vou digitar, por exemplo, né, x ao quadrado mais 2x, Mônica, mais 2x menos 5, por exemplo, né? E aí, deixa eu só deletar essas coisas para não atrapalhar.
Para aumentar, seleciona o que você quer e coloca o tamanho da fonte. Ah, é 18, vai diminuir, né? Ah, eu quero aumentar para 30, ele vai aumentar. Então, tem essa opção aí. Você já pode deixar, antes de você escolher a equação, por exemplo, o tamanho selecionado. Mas é só selecionar e modificar aqui o tamanho de letra. Isso? Que bom, deu certo, então. Vou fechar aqui. Então, pessoal, é basicamente isso. Outra coisa legal que dá para fazer é, por exemplo, vocês têm um arquivo no Word e vocês querem trazer e editar ele dentro do Docs. Beleza. Então, eu comecei a fazer lá no Word e quero trazer aqui para dentro do Google Documentos, dentro do Drive. Deixa eu buscar um arquivo meu aqui. Eu vou baixar um arquivo do meu computador, que esteja em formato Word aí. Deixa eu achar aqui algum pra gente que não seja muito pesado. Vamos ver esse daqui. Ele vai baixar o arquivo. Já baixou? Tá aqui, Mônica01. Se vocês olharem, pessoal, tem uma diferença entre um arquivo do Word e um arquivo do Docs dentro do Drive. Quando tá no Word, vai ter o Wzinho do Word na frente. E ele vai estar em DocX. Quando tá em documentos, ele já tá na versão de Google Documentos. Então, não vai ter o Wzinho. Vocês já estão conseguindo ver o símbolo de Google Documentos. Se vocês derem 2 cliques para ver o arquivo, ele vai abrir assim, ó. Dei 2 cliques, ele não abriu direto que nem a gente abriu antes. Ele abriu um arquivo do Word. Vocês têm 2 opções. Clicar com o botão direito nele, abrir com e escolher Google Documentos, ou 2 cliques. E aqui em cima vai ter a palavra abrir com o Google Documentos. É só clicar. Ele vai abrir o arquivo aí, como a gente estava editando. Então, muitas vezes, vai abrir o arquivo que estava no Word, mas agora no Google Documentos. Ele é praticamente a mesma plataforma, pessoal. O Word não abre direto no Google Docs. Então, tá aqui. Aqui eu abri agora, ele abriu em Google Documentos. Vou fechar ele. E ele continua como Word, tá, pessoal? Então, quando vocês voltam aqui, cuidem esse detalhe. Muitas vezes, eu dei 2 cliques e eu não consigo editar. É porque não está no Google Documentos, ele está direto em Word. Então, abre com documentos Google, edita o que vocês precisarem, né? Vou abrir de novo aqui. Vou editar, por exemplo. Vou colocar aqui uma palavrinha. Vou mudar a cor, só para a gente visualizar a edição. Editei aqui. Tudo certo, alterações salva no Drive, Mônica01, DocX, vou fechar. Se eu abrir aqui, pessoal, vocês vão ver que ele já ficou em vermelhinho, já fez a edição. Então, mudou o que eu tinha colocado. A única diferença é que quando a gente coloca um documento direto do Word, se eu só dar 2 cliques, ele não vai abrir direto o Google Documentos. Daí vocês têm que clicar com o botão direito e abrir com o Google Documentos, tá? Então, essa é basicamente aí o que a gente consegue fazer com o Google Documentos e com o Drive, tá? Eu vou abrir o meu Drive, só para vocês visualizarem. Deixa eu compartilhar um outro arquivo. Eu vou compartilhar desse Drive com aquele Drive lá. Então, eu vou pegar um arquivo aqui. Tá aqui, ó. Com o meu Drive, pessoal, que eu estava explicando para vocês que é esse, eu compartilhei todos esses arquivos aqui com um outro e-mail que é meu. E eles estão aqui, ó. Estão aparecendo aqui no compartilhado comigo já. Então, se eu clicar aqui, eu já tenho acesso. Por quê? Porque a Mônica compartilhou comigo esse documento, tá? Mas eu coloquei só para leitor. Então, se vocês verem, eu não consigo apagar e nem fazer nada, ó. Tá tudo bloqueado. E aqui também não tem aquela telinha de edição. E tem uma opção aqui, ó, solicitar acesso para editar. Então, para mim conseguir editar, eu vou ter que solicitar o acesso. Quer dizer o quê? Que vai ser enviado um e-mail para a Mônica solicitando o acesso para que eu consiga editar esse documento. Então, eu só consigo editar um arquivo no Docs quando eu tenho a permissão de alguém. Se não, ele vai ficar assim, só para leitor, tá? Se vocês quiserem que a pessoa edite, tem que colocar lá como editor. Caso contrário, a gente não consegue editar, nem excluir, nem fazer nada. Apenas visualizar, tá? A gente não faz outras ações aí.
Então, basicamente, pessoal, era isso sobre Google Drive e Google Documentos. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha. Não? Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém tem mais alguma pergunta? Pessoal, bem à vontade. Não sei se vocês conseguiram entender bem, se foi tranquilo. Pessoal, vou sair aqui da apresentação. Da minha parte sobre Google Drive e Google Documentos era isso, tá? Eu espero ter agregado um pouquinho de conhecimento aí no dia a dia, nos afazeres, nas atividades de vocês. Vocês vão ver que são plataformas e ferramentas simples de usar, que a partir do momento que vocês começarem a utilizar, vocês nem vão ter mais dúvidas e o que for surgindo, vocês conseguem resolver sozinhos. Tentem utilizar o Drive, salvar uns arquivos, criar umas pastinhas, que aí qualquer dúvida que vocês tenham que não surgiu agora, quando for surgindo aí no dia do Tira Dúvidas, vocês conseguem retirar essas dúvidas aí. Mas eu acredito que é bem tranquilo, são ferramentas bem fáceis e que vocês se adaptam com tranquilidade no dia a dia de vocês. Qualquer dúvida, necessidade, me solicitem que a gente está à disposição. Muito obrigada e até a próxima.